dá pra sentir o grafite, né, vendo ao vivo. É um negócio que eu aprendi, assim, muita coisa, muito valor ético com grafite na rua. Aprender a vivenciar a rua, a entender vários pormenores aí da nossa sociedade fazendo grafite, né? Um observador mais atento dá para identificar um batalhão de artistas que conseguiu me ajudar indiretamente, assim, por influência. Eu ando sozinho, sempre com tinta, fazendo e olhando os muros, tanto os meus quanto dos outros. Super interessante você andar na rua com esse foco, né? Com a chave mental modulada para isso, para ver arte. Aí tudo vira uma instalação, tudo vira um objeto artístico, né? Procuro fazer essa cultura de galeria a céu aberto mesmo, eu vivencio isso todo dia. Eu sempre tive uma paixão pelo grafite. Eu vejo uma desenvoltura, uma praticidade melhor de chegar no público, tem mais resultado a pintura na rua do que no museu. Ela consegue abranger todo tipo de pessoa e eu acho que nesse caminho de análise que eu tive a consciência de que realmente é uma arte, uma cultura. Bom, meu nome é Diego William do Nascimento Ramos, eu assino Diego DW nas ruas aí, sou tatuiano, gosto muito daqui, vejo aqui um potencial cultural gigantesco, assim, não tenho dúvida nenhuma disso. Desde 2002 que eu trabalho com grafite, comecei fazendo quadrinho, copiando quadrinho da Turma da Mônica, isso quando eu tinha uns 10 anos de idade, assim. E eu sempre quis ser quadrinista, trabalhar com desenho. Aí passei para o design também, comercial, aí por conta de uma vivência aí com um amigo na escola, sempre levava a revista 100% Skate, e tinha sempre uma página última lá com grafites de São Paulo, às vezes rolavam os grafites internacionais. E aqui no interior nunca tivemos esse tipo de contato, na época não tinha internet para isso. Aí foi ali que eu comecei a andar de skate e começar a pintar com tinta spray. Dali em diante eu comecei a praticar isso o tempo inteiro, assim, que era possível fazer, né? Porque também tinha esse porém de estar comprando tinta e tal, essas coisas. Aí sempre que dava eu fazia. Ia para São Paulo, ficava fotografando grafite e vendo como era a paisagem lá. E sempre com muita vontade de pintar, assim. Aí eu tive a experiência de conhecer o Cambuci, né, na adolescência. Saía daqui do interior e ia para São Paulo, Galeria do Rock. E dali ficava rolando ali, andando pelo centro de São Paulo, fotografando os grafites, pra gente mesmo ficar olhando, estudando como faz o traço, né? Como funciona, porque não tinha informação aqui no interior. E na época a internet era meio complicada, internet de escada e tal. Aí mudou o paradigma, mudou minha cabeça, assim. Aí eu vi um grafite que não é muito o tradicional, que mescla todo tipo de arte, né, que é encabeçado aí até hoje pelos Gêmeos, né, que eu tive o prazer de conhecer também. Aí eu devo muito a esse cenário que eles criaram lá no Cambuci, assim, que é um reduto de arte, de street art. A minha influência grande vem desse pessoal, Viché, Tinho, Espeto, o próprio Binho e, Easy, tem um monte de gente, assim, dentro do grafite. Aí eu também sempre tive uma pesquisa dentro das artes plásticas também. Aí eu estou sempre tentando mesclar arte moderna brasileira, como Aldemir Martins, tem também os autores negros como Heitor dos Prazeres, eu estou sempre inserindo e tentando buscar assim, por esses caminhos uma afinação do estilo.
arte paisagem é uma coisa que chamam de terapia, né? Mas eu desligo de tudo, apesar de estar vendo o panorama. Eu gosto muito, dá muita concentração, assim, fica realmente focado no resultado. Então o sentimento é de concentração plena, né? Eu faço grafite, eu fotografo, acabou. Faz parte também do meu processo criativo o desapego depois que eu faço, porque como eu te falei, assim, não é a rua não é muito agradável, né? Ela muda o tempo inteiro de clima, pode ser hostil também. E dentro dessa possibilidade de hostilidade eu já faço minha fotografia e esqueço, né? Aí o que eu tenho, o apreço, como é aqui, é justamente depois, né, do produto fotográfico. Por exemplo, esse muro aqui já está desbotado, tem vários muros que eu fotografei que já foram apagados por outras pessoas, pelos próprios moradores, mas aqui a gente registra e ponto. Eu acho que só tenho preferido na hora que eu estou fazendo até acabar ele. Aí é o melhor assim que eu gosto. Onde está todo o meu amor. Depois que eu fotografo, eu procuro desligar o cordão umbilical e o registro fotográfico vira meu totem, assim. Porque aí a rua vai cuidar. Aí pode acontecer qualquer coisa. Quem faz entende bem isso. E quem não faz, eu acho que é necessário procurar entender, porque não é uma sujeira. Não é, digamos assim, as garatujas, o problema social, o picho, né? Eu particularmente gosto muito de picho. E hoje o picho está sendo reconhecido internacionalmente, o picho nacional. Principalmente o picho de São Paulo. Eu conheço alguns que assinam aí, mas é aquele tabu social no Brasil ainda. Aí vem o quê? Vem Miami, Los Angeles, com fotógrafo, cinegrafista para fazer registro de época e criam livros lá, vendem caro, né? Levam os artistas para lá, que são os pichadores aqui, né? São os criminosos, né, e tal. Eu não vejo dessa forma. Por isso que eu gosto muito do picho de São Paulo. Para mim é um prazer gigante ver. Gosto muito, tenho muita foto disso. Registro particular, assim, não tenho pretensão nenhuma de publicar, mas para mim é o ápice da expressão humana. E o grafite, né, ele tem essa coisa das cores, né, então a sociedade ela consegue consumi-lo melhor, né? O picho é inconsumível, por isso que eu acho que às vezes, muitas vezes, o picho é superior ao grafite. Eu não sou contra o picho, nunca vou ser. Também é um dos poréns, assim, dentro do diálogo sociológico. Mas, cara, é uma sintomática de cidade grande. É um sintoma psicológico. É como se fosse um sintoma de poluição. É a mesma coisa. É poluição visual, poluição sonora. Aí consegue sublimar na questão do picho. É óbvio que o pichador não está vendo dessa forma. Eu tive que ler muito para ver dessa forma. Mas para mim é obra de arte tão quanto o grafite, tão quanto uma obra de museu. Eu costumo desenhar a partir de experiência na realidade, né? Tem aí os instrumentos básicos de quinteto, de sexteto. Aqui a gente tem violão, guitarra, piano, saxofone e os tambores. Fazendo também outras menções, ali eu coloquei outros elementos também, como as plantas, as cores também fazendo menção para o ritmo. Aqui eu não coloquei as cores porque estou trabalhando no improviso, na escolha rápida ali na intuição, direto no muro.
Eu prefiro fazer assim, completar o desenho direto no muro, porque não só é mais divertido, mas também deixa o muro mais original. Você consegue fazer o desenho evoluir no muro direto. E aqui, como o muro tem um bloco na parte inferior ali, fica legal esses blocos de cor. Dá uma harmonia boa, assim, visto de longe, visto de perto. Eu faço desenho para desviar da árvore, uso na composição, para não cortar mesmo, porque pô, faz muito tempo para ela se desenvolver aí você vai, chega e corta em um dia. Eu não acho isso legal, assim, eu evito ao máximo. Aí eu usei dentro da composição essa verticalidade da base do coqueiro, que a pintura ela já tem umas linhas retas assim subindo, e isso ajuda também, não atrapalha não. E a copa da árvore ali também ajuda. Eu acho que só agrega, tipo uma moldura assim na pintura. Não tem por que não utilizar. Para mim é útil e fora do comum, assim. Gosto muito de ter essa moldura natural em volta. Paisagismo, né? Acho que faz parte também. Quando você está pintando aqui no interior, não dá para ter noção da repercussão que isso vai acontecer. Porque eu sempre, o grafite, na verdade, ele tem essa máxima de você fazer a sua própria pintura, você ir atrás, você conquistar o espaço. Tanto é que das modalidades do grafite chama-se bomb, né, que é bomba em inglês, bomb, que é você fazer sem nenhum vínculo institucional, nenhum tipo de incentivo, né, que pode dizer assim. Você faz por conta própria e por conta e risco próprio. De 2005 para frente eu comecei a colocar na internet. Aí eu recebi um e-mail falando, você se interessa em participar dessa plataforma de arte que a gente está montando aqui em Amsterdã, no caso foi na Holanda, né? Primeiro convite para sair do país. Foi realmente surpresa para mim, porque você faz aqui sem pretensão. Eu faço ainda por amor mesmo. Você tem a street art hoje como um mercado super próspero. Eu acho que é como se fosse investir em material literário, em material cultural, investir no povo de uma forma mais abrangente. É o melhor investimento que se tem.